Parabéns por vocês estarem aqui. Eu sei que o trânsito aqui não é fácil e também que a vida da gente é muito complicada, né? Muito agitada, mas quem tem uma visão tem que seguir, porque visão sem ação é igual a alucinação, né? O Peter é o filho do seu Frederico e da dona Marilda, é pai do Fred e da Duda, é avô da Julie, e é um cara que é apaixonado pelo ser humano. Mas é engraçado que eu fui descobrir isso na televisão, que em geral não fala para o ser humano, fala para a câmera, que não responde, né? Ela é fria. Mas eu descobri que a melhor mudança que a gente pode ter é a mudança do mindset das pessoas, quando a gente pode trabalhar com elas de uma forma que vá acrescentar na vida delas. Porque se você consegue acrescentar alguma coisa, você se sente pleno também, você se sente cheio. E é exatamente isso que o meu caminho me levou. Porque depois de trabalhar 20 anos em TV no Brasil, eu fui para os Estados Unidos e lá, como em todo lugar, televisão é uma questão de QI, né? Quem te indicou. E não tinha quem me indicar lá, e eu fiquei um tempinho esperando para ver se eu conseguia trabalhar em TV. Não consegui. A Disney abriu uma vaga, e eu entrei na Disney como salva-vida, gente. Saí como embaixador de celebração, mas entrei como salva-vida. Isso me ensinou muita coisa, porque muito do treinamento da Disney tem muito a ver com modificação de ser humano, tem muito a ver com técnicas que são feitas e são utilizadas e não são contadas nem para o funcionário, para que você trabalhe melhor e mais feliz. Porque felicidade é um quesito que faz você trabalhar melhor, ponto final. Quanto a isso, não tem o que dizer. Se você deixar uma pessoa chateada o dia inteiro, ela não vai produzir. Isso tem a ver com o cérebro da gente, porque quando você sente dor, você não tem criatividade, você não tem tomada de decisão. Então, trabalhando na Disney, comecei a ser chamado para dar palestras sobre Disney. E numa dessas viagens, eu dei de cara com um texto de um senhor chamado Leonard Mlodinow e me apaixonei pelo cérebro, me apaixonei pela neurociência aplicada aos negócios. E isso virou totalmente minha chave, meu caminho. E quem pensa que lidar com o cérebro, com as coisas do cérebro é complicado, está muito enganado, porque o nosso cérebro é muito simples. Nós não fomos feitos ele não foi feito para explicar o mundo para a gente, ele foi feito para a gente se adaptar ao mundo. Então, todas as vezes, empresários que estão aqui, vocês que pretendem ser empresários, forem explicar alguma coisa para o seu cliente, expliquem da forma mais simples possível, porque ele vai gostar e ele vai retornar e vai falar com você. E é por isso que a Disney faz muito espuma, porque ela entrega de uma maneira simples. A gente não ouve história desde que a gente nasceu? A Disney conta tudo através de história. A Disney usa história, inclusive para você pegar papel no chão. E aí você não precisa mandar um funcionário pegar papel no chão. É muito interessante. Então esse é o Peter. É um cara que começou apaixonado por TV e terminou apaixonado por pessoas. Peter, conta pra gente como é que a Disney consegue encantar seus clientes a ponto deles se tornarem seus fãs. Todo mundo aqui, em geral, o homem é menos atento ao detalhe que a mulher, né? E isso é evolucionista, porque quando a gente saiu da caverna, a gente caçava mamute e as mulheres iam pegar as frutas, o acompanhamento disso. Se pegasse uma fruta que fosse uma fruta venenosa, acabou a tribo, né? Um mamute podia pisar em 2, mas se ela pegasse uma fruta venenosa, dizimou todo mundo. Como é que a Disney encanta? Ela presta atenção no detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. Aqui ninguém tem cliente chato, né? Ninguém. Cliente chato é uma coisa que não existe aqui no Recife, né? O cliente chato é aquele cliente que está te dando a chance de você melhorar. Porque ele vai prestar atenção em tudo, vai querer que tudo esteja do jeito que você prometeu para ele, e você só vai surpreender ele se você fizer alguma coisa uau a mais. Para fazer isso, você tem que prestar atenção em todos os detalhes. Como é que a Disney faz isso?
Você entra, cliente chato. Parque está limpo. Castelo está lá. Vi a Cinderela, vi o Mickey. Parada saiu às 3. Tem brinquedo novo. Beleza. Aí ele para em cima de uma tampa de bueiro, olha para baixo e vê a cabeça do Mickey lá. Pô, mas até na tampa de bueiro tem que colocar a cabeça do Mickey? Tem, é para você. Porque em algum momento você vai descobrir. Então, qual é o detalhe que você ainda não prestou atenção na sua empresa, no seu negócio, em você, que você pode melhorar para encantar o seu cliente? Porque quando você se diferencia, e a gente está acostumado a ser igual, né? O ser humano tem uma tendência a pertencer para não morrer. Você saísse da tribo, você ficava solto e qualquer bicho te comia ou o inverno te matava. Então a gente tem uma necessidade enorme de pertencer. Só que se você for igual a todo mundo, você é mais um. E quanto empresário, enquanto empresa, você tem que ser um. Vocês têm que se destacar. Então prestar atenção no detalhe é a dica. E isso é uma dica, não é do Peter, é da Disney Institute. 2/3 das pessoas que voltam aos parques voltam por causa da atenção máxima aos detalhes. Como os 5 sentidos são utilizados nos parques para criar um ambiente de negociação controlado? É como se fosse um moto contínuo. Você entra, por exemplo, no Magic Kingdom, que eu diria que é o parque boutique da Disney. Por sinal, só existe uma Disney, tá? Existem várias Disneylândias. O Walt Disney World existe uma. Por quê? Porque o Walt Disney começou e faleceu antes dela terminar. Então o irmão fez como uma homenagem a ele. Quando você entra no Magic Kingdom, que é o parque que ele começou, que a gente chama de parque boutique, você é invadido pelos sentidos. Só que você acha que você não sabe para onde você está indo, mas os teus sentidos estão te levando. Você passou por baixo da estação de trem, você começa a sentir cheiro de pipoca e ouvir uma música que é Disney, mas adaptada para aquele lugar que é o Main Street, que é a virada do século XIX para o século XX. Então, todas as pessoas estão vestidas desse jeito, todas as músicas são desse jeito, e o cheiro de pipoca lembra quê? Cinema. Festa, infância. Então, ele já está setando na sua cabeça tua vontade. Aí você começa a olhar e falar, uau, uau, as cores estão falando com você. Você escolheu a roupa que você veio, que você saiu hoje? Mas você escolheu porque você gosta da roupa, de olhar a roupa, ou você escolheu porque você sabe o que essa cor que você está usando fala? Cromoterapia, gente. Se você vai sair para conversar com um cliente, você use as cores que ajudam o seu discurso. A Disney usa isso o tempo todo no parque. As cores são pensadas. A música é pensada. E os cheiros são pensados, porque você passou pelo cheiro de pipoca, tá, é de manhã, não vou comer pipoca. Aí você vai passar, sabe por onde? Pela padaria. Aqui no Brasil sairia cheiro de pão, lá está cheiro de cookie. E a coisa é tão forte que é muito difícil você passar pela padaria sem comprar alguma coisinha. Conseguiu resistir, bacana. A próxima direção que você vai ter é para dentro da loja. São 80 mil pessoas que frequentam o Magic Kingdom, em média. Se cada uma gastar $1, a Disney ganha $80 mil. Só que, quem já foi para a Disney, quem já foi para o Magic Kingdom aqui? Tem alguma coisa de $1 lá? Não tem. Então eles ganham muito mais. Por quê? Porque a loja está no começo da tua viagem e está no fim da tua viagem. Eles sabem te levar lá para dentro através dos seus sentidos. Quando você usa os seus sentidos intencionalmente... Muito obrigado, Franklin. Quando você usa os seus sentidos intencionalmente, você dirige o subconsciente do teu cliente muito mais fácil. E existe um estudo da Harvard que diz que 95% da nossa tomada de decisão é subconsciente. Mas, Peter, o cérebro não é tão potente, se não escreveu um livro sobre o poder do cérebro, ele é super, só que a gente não consegue absorver tudo que está em volta da gente. A gente absorve com os nossos... Quantos sentidos a gente tem, gente? 5. Todo mundo concorda com 5? Não precisa falar alto, eu sei que está indo, só balança a cabeça, está beleza.
Nós temos 26 sentidos. 5 são racionais, 21 são subsentidos. Quando você fala, não fui com a cara daquela pessoa, não foi mesmo. Com as microexpressões que a pessoa está fazendo. Isso está cheirando mal. Está mesmo. Essa situação tem um gosto amargo. Tem mesmo. São os órgãos do teu corpo captando informação e respondendo para o teu cérebro de uma forma diferente. A Disney sabe pegar isso, entender isso, quantificar isso e usar a favor dela. Vocês gostariam de fazer isso? Então se inscreve na missão Flórida de setembro, que eu vou levar vocês para o Magic Kingdom para ver isso em loco. Como a geração Z está impactando o serviço da Disney? Alguém aqui trabalha com geração Z? Né? Geração Z é a geração que está entrando agora no mercado. É uma geração muito inteligente, QI, né? E pouco inteligente emocionalmente. Então, isso está impactando o mercado, por quê? Porque essa geração, primeiro, vocês imaginam um mundo sem computador? Vocês imaginam um mundo sem telefone? Nós que somos da velha guarda do jornalismo, as empresas de computador, se entendessem um pouquinho de neurociência, teriam implantado os computadores muito mais cedo, porque sabe o que a gente gostava? Tac, 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 ping, tac, 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 ping, tac, 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 tac. A gente gostava de máquina de escrever. Meu primeiro site, quando você abria, estava lá ainda o toque da máquina de escrever. Exato. Se eles tivessem mandado um aplicativo, se eles tivessem mandado alguma coisa para as redações de TV com o barulho da máquina de escrever, eles já tinham reduzido muito o tempo de aceitação desse tipo de coisa. Hoje o mundo está muito tecnológico. Então, muitas vezes, você confunde, essa geração que passou muito tempo jogando videogame, confunde trabalho com videogame. Então, você tem que saber utilizar isso. E a Disney está sofrendo muito. Por quê? Porque nesse momento que você tem que emocionar o teu cliente interno, que é o teu funcionário, ela cortou um dos treinamentos mais importantes dela, chamado Traditions, que é o primeiro treinamento, pelo 1/4. Porque quando eu entrei eram 2 dias. Quando eu saí era 1 dia. Agora é meio dia. Agora deveriam ser 4 dias. Porque esse treinamento nada mais é do que mostrar para as pessoas, dar um mergulho na filosofia da Disney, se encantar com as coisas que o Walt Disney disse, se encantar com as músicas, porque mexe com a nossa emoção. E aí, para o parque, ele cortou para meio dia. Então, vocês, não sei se vocês viram, mas um vídeo que viralizou, um casal propondo, uma pessoa propondo para a noiva, na Disneylândia, no local fechado. Tá? Não poderia estar lá, ele passou por cima do bloqueio. Mas ele não estava quando ninguém em perigo de vida. Ele estava dando um show, porque todo mundo estava aplaudindo. Então, se os pilares da Disney são segurança, não está afetando, cortesia, show e eficiência, o rapaz pulou segurança, eficiência, segurança, cortesia e show, e já foi para eficiência. E foi lá, vai passar o meu chefe aqui, vai me dar uma bronca, eu vou tirar esse cara. Ele tirou o anel, veio o funcionário da Disney e roubou o anel da mão dele, na frente da câmera. Esse é o problema da geração de hoje. Ela vai entender o que ela interpreta. E se você não utilizar meios que são muito mais subconscientes de emocionar, fica mais difícil. Gente, como é que a gente lembra das coisas quando a gente está na escola? Tem que passar na prova, o que você faz? Isso, decora. Ele já foi pro total, porque estuda, repetição, só que repetição muitas vezes não fica na tua cabeça, porque se você não gosta do assunto, você decora e depois você deleta, como se nunca tivesse existido. A forma mais simples de colocar a tua marca, o teu produto, a tua imagem na memória consolidada do teu cliente, que é onde você quer que ela esteja, é colocar uma emoção. Quer ver? Ontem eu brinquei com todo mundo, quem estava lá no Now soube. Meu nome é Peter Roman. Para lembrar de mim, lembra da música Pretty Woman e troca a letra. Peter Roman, walking down the street, Peter Roman, the guy I like to meet.
Eu não mexi com nada. Mexi com uma coisa que já está dentro da tua cabeça, não coloquei uma informação nova, mudei o contexto e ainda fiz você sorrir. Tá bom ou quer mais? Pira, a Disney tem hoje 5 chaves do sucesso e a inclusão é essa 5ª chave. Mas a gente sabe que a inclusão hoje tem afetado todo impactado a própria imagem da Disney. Por quê? Gente, eu não sei vocês, e percepção não se negocia, fatos são negociáveis, percepção não. Mas eu acho que inclusão não é na Disney só, no mundo inteiro está sendo tratada como exclusão. Exclui tudo que já existe e coloca aquele grupo lá dentro. Não é assim, inclusão é absorver dentro de um grupo que já existe um novo grupo. Mas não... Agora eu vou abrir um buraco à força, eu vou te colocar lá na frente e você tem que me aceitar. Não é assim. Eu não tenho que viver o teu modo para te aceitar. E a Disney, não sei se vocês viram também, uma fada madrinha, barbuda, bigoduda, um homem vestido de fada madrinha. O que eles estão fazendo com isso? Gente, não estou falando de gênero nem nada, estou falando de inclusão. Você está indo contra o cerne da Disney, que é a história. A fada madrinha, em nenhuma história, tem barba. Então você está dando um tiro no pé porque você está indo contra uma imagem, um hábito que você já plantou na cabeça das pessoas. E isso é muito difícil, porque você está mudando. Alguém aqui gosta de mudar? Dói. Eles estão querendo mudar você a forceps. Então, o que acontece? Esse vídeo também viralizou e muitas pessoas que gostam da Disney disseram, não vou mais lá. São radicais. Não contesto isso. Mas você é a primeira destinação de férias do mundo, de entretenimento. Será que não vale a pena pensar um pouquinho antes de deixar vazar? E pior, vazaram alguns vídeos de líderes da Disney falando mal do governador da Flórida. E o governador falou, sem problema, olha, o acordo que você fez com o governador quando a Disney foi feita, que vocês são Reedy Creek Improvement District, ou seja, vocês são um distrito que só paga imposto para o governo federal, já expirou. Então agora vocês vão começar a pagar imposto para o governo estadual. E aí o bicho pegou. Precisava se meter no mundo. Você sabe para que o monorail foi feito? O monorail é aquele trenzinho que te leva do estacionamento até o parque. Para te distanciar da realidade. Para te levar do mundo real para o mundo da fantasia. Onde no mundo da fantasia não tem dor, no mundo da fantasia não tem câncer. A Disney dá suporte a câncer, mas dentro do parque não existe isso. A pessoa veio se divertir no mundo da fantasia. E aí entra a inclusão, e aí começa a quebrar todo esse castelo que foi feito. Porque não sabe se tratar com esse tipo de coisa. O mundo não sabe tratar com inclusão. Vamos ser muito claros aqui. Porque não se chegou a um ponto, nem de um lado nem de outro, como é que a gente vai lidar com isso? E todos penam, todos pagam um preço que é mais difícil. Mas, gente, desculpe, eu sei que vocês vieram aqui ouvir falar do encantamento da Disney, mas para empresário, o bom é legal saber o que você faz quando a vida está boa, mas é legal saber o que você faz para sair da roubada. Eu acho que eles têm que fazer alguma coisa e rápido para sair dessa roubada. Verdade. E onde a neurociência se mistura na fórmula do encantamento da Disney? A Disney, desde 1980, contratou um laboratório em Austin, no Texas, para trabalhar os conceitos da neurociência, primeiro nos desenhos e depois nos parques. Então, a fórmula é simples. Quando a gente fala em neurociência, a cabeça da gente fala, nem a pau, Juvenal, sai daqui. Não quero saber disso, isso é muito complicado. Não é. E a Disney traduz nos filmes dizendo, não é complicado, fique tranquilo que não é complicado. E se vocês quiserem saber que não é complicado também, meu livro que estou lançando aqui fala exatamente isso, que não é complicado. Isso se chama Simplesmente e tem menos de 100 páginas porque tem que ser simples. A gente tem que ser simples no nosso tratamento, tem que falar de uma forma simples com o cliente. A Disney sabe fazer isso muito bem.
E o que ela faz? Você não é um funcionário, você é um ator. Porque você não passou por uma entrevista de emprego, você passou por uma entrevista que eles chamam de casting. Então, a partir do momento que eu faço você se sentir um ator, olha eu mexendo com o teu psique. Eu não preciso mandar você falar alguma coisa, porque esse é o teu script. Cena 1, tomada 1, Magic Kingdom abrindo, as pessoas estão entrando, você é a primeira pessoa que eles veem na frente, sorria, olhe nos olhos e sorria. Ah, mas não tem texto? Tem. Have a magical day. Quem já foi para a Disney já ouviu isso milhões de vezes. Você precisa forçar o teu funcionário a trabalhar, a fazer isso? Não, você precisa contar uma história. Por que eu preciso pegar lixo no chão? Porque o Walt Disney, quando pensou em abrir um parque, disse que o parque dele ia ser mais limpo. Você gosta do Walt Disney? Você vai ir contra a memória que ele deixou? Isso é neurociência aplicada a negócio. Isso chama-se story selling, não storytelling. Storytelling é o que a gente conta todo dia. Story selling é elevar essa história a um nível que você vende um produto, uma ideia, um processo e assim por diante. Isso, o pessoal, né, das CDLs, o pessoal das Sebrae e tudo mais, seria muito legal começar a trabalhar esse tipo de informação. Porque quanto mais você entender que o que te difere enquanto empresa é o teu DNA, você vai ter que contar qual é o teu DNA. Mistura na tua história, mistura a história no produto, e aí nada de braçada, porque é o que a Disney faz. Esses ensinamentos da Disney são duas perguntas em uma. Eu, enquanto empresário, como é que eu posso utilizar esses ensinamentos dentro da minha empresa? E quando é que eu deveria lhe contratar para dar uma consultoria para mim dentro da minha empresa nesse contexto? A segunda ele tem que responder. Como é que o empresário pode usar? De novo, brincando com o meu livro, simplesmente entendendo que a gente reage muito mais a como a gente fala, a maneira que a gente fala, o jeito que a gente entrega uma ordem, do que simplesmente fazer a ordem. Se eu mandar você pegar lixo no chão, bacana, eu vou pegar porque você é meu chefe. E não deixe mais cair lixo. Virei as costas, o dedinho do meio sobe. Por sinal, acho que eu mandei o dedinho do meio tanto em outras encarnações que dessa vez eu vim sem ele. Literalmente, se você sabe contar uma história, se você sabe encantar seu funcionário, e encantamento é a eficiência toda hora, é a eficiência usada a todo momento. Se você sabe usar os princípios da neurociência para melhorar a sua comunicação, porque, Roberto, qual era o maior problema do jornalista que você trabalhou? Comunicação. Todas as empresas do mundo, se comunicassem melhor, se passassem melhor a ideia para os seus funcionários e para fora, teriam muito mais sucesso. Mas a gente não sabe usar palavras. Marcelo, cara, você é um cara maravilhoso, você é um cara, puxa, interessado, você está aqui, mas você chegou tarde. O que ficou? A dor ou ficou o elogio? Ficou a dor, porque o mais é excludente. Quando você usa a palavra mais, você tem que fazer o contrário. Marcelo, você chegou tarde, mas você é um cara maravilhoso, um cara super interessado. Ou nunca mais use a palavra mais. Marcelo, você chegou tarde e você, que é aditivo, é um cara maravilhoso. Saber usar as palavras é uma das pequenas coisas, da ponta do iceberg, que a neurociência traz. Quando me contratar? Quando você está sentindo dor, porque ninguém gosta de sentir dor. Mas quando você entender que essa dor, você está querendo mudar. Porque vai doer você mudar. Ontem você me falou isso. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu sei que vai doer porque eu criei a minha empresa. Então, se você pensa que vai doer muito, eu te garanto que vai doer menos. Sabe por quê? Porque eu te explico o porquê. Eu não entrego o que eu faço e eu vou embora e daqui a 3 meses você vai ter que me contratar de novo. Eu, Peter,
Não falo para mais ninguém. Não acho isso justo. Não acho isso justo com você e não acho isso justo comigo, porque você não está querendo um consultor, está querendo uma babá. Como mentor, a mesma coisa. Passou de 4 meses, eu te demito. Se você não me demitir, eu te demito. Porque não está dando resultado. Você não está querendo entender. Você está querendo que eu faça por você. Isso não funciona. Qual o momento de me contratar? O momento que você decide que você não quer ser mais um. Que você quer usar técnicas que não estão sendo usadas no mercado e que tem uma prova cabal de que funcionam. Eu estudo neurociência há 14 anos. Bia, que está aqui com a gente, minha querida, sabe disso, já viu a eficiência disso, tanto no restaurante que nós prestamos serviço para, quanto na própria Larson. As pessoas muitas vezes não estão abertas a mudar, mas se você explicar para elas por que mudar, fica muito mais palatável. Hoje o cara que ganha mais dinheiro do que o Tony Robbins chama-se Simon Sinek e escreveu o primeiro livro dele chamado Comece pelo Porquê. Então explica o porquê que você entrou no negócio. Por quê? Isso é o teu DNA. Coloca isso no teu pitch, né? Na tua história, e você vai ver que você nada de braçada. Porque ninguém tem a tua história, ninguém tem o teu DNA. O produto que você vende, os outros têm. Garanto. Agora, o teu DNA ninguém tem. Quer dizer que o porquê é a primeira pergunta do líder? O porquê, a primeira pergunta, ele criou uma coisa chamada o círculo dourado, e no meio é porquê. Depois é o quê e depois é como. Agora, se você vê o statement, né, a frase da Disney, nosso objetivo é criar alegria em todas as partes, para pessoas de todas as idades, o tempo todo. Tem tudo lá. O que você tem que fazer? Criar felicidade. Para quem? Para todas as pessoas. Aonde? Em toda parte. Quando? O tempo todo. Uma frase simples, mas tem tudo lá. Começa a entender qual é o teu jargão e usa ele bacana. Eu brinquei lá na Paraíba, que é o lugar onde o sol nasce primeiro. Segundo eles dizem, né? Segundo eles dizem. Aí eu falei, gente, boa noite. Todo mundo quer um lugar ao sol, né? Todo mundo acha que o sol nasce para todos. Aí todo mundo, mas na Paraíba nasce primeiro. Só peguei uma coisa que já existe e modifiquei. É a forma com que você usa a palavra. Mas você tem que passar por... Este cara aqui muitas vezes não te processa do jeito que você queria. Ele vai te colocar formal, quadrado. Você tem que passar por todo o sistema. Você já ouviu falar de... O americano chama de gut feeling. Mas a gente fala, né, aquelas coisas que vêm das entranhas. Gente, o nosso intestino é responsável por 95% de uma substância que é responsável pela alegria, pela calma e pelo foco. E aí você quer fechar um negócio com o teu cliente e leva ele para comer um boi na churrascaria. Sabe o que o teu sistema intestinal está fazendo? Processando um boi. Não está prestando atenção em você. Não está segregando a serotonina, que é o que vai fazer ele ficar mais feliz, mais calmo, mais focado. Aí sabe o que você tem que fazer? Usa cheiro. Você já está numa churrascaria, então ele já está defumado. Manda alecrim no escritório, cheiro de alecrim, porque pelo menos ele foca. Cheiro de limão, bem-vindo. Use tudo que você pode Cores, a né? seu favor. Peter, você está falando aí, muito bacana, mas isso não funciona para mim. Porque talvez você não tentou, ou você pegou uma empresa que fala que faz o cheiro para você e não te explica o que esse cheiro causa. Gente, pelo amor de Deus, está cheio de gente falando neurobobeira na internet. Como está cheio de gente falando internet, TI bobeira. A internet é aberta. Você pode ter gente falando coisa boa e coisa ruim. Então, presta atenção. Nunca deixe ninguém vender nada para você sem explicar por quê. Se vocês aproveitarem alguma coisa do que a gente conversou agora, nunca deixem ninguém vender nada para você que não seja explicado o porquê. Que você entenda o porquê. Porque tem gente que explica o porquê, não precisa da garantia, aquela garantia xoxô. Esse não está valendo. Esse não está valendo. Não, porque faz isso, a rebimboca da parafuseta. Não, irmãozinho, se você não sabe explicar o que você faz e o que você quer, como se fosse para uma criança de 8 anos, então você não sabe o que você faz.
Isso não é Peter, isso é Albert Einstein. Entenda o teu discurso. Queria agradecer aqui, abrir inclusive os microfones para quem quiser fazer perguntas, né? Eu acho que a gente teve uma aula agora pela manhã que vai ficar marcado. Quem não viu do início, ou quem quiser assistir novamente, ela vai estar no YouTube, vocês podem ver. A gente está transmitindo ao vivo também por vários canais, inclusive TV Record, pelo YouTube, estamos transmitindo pela TV Natal, mas está lá no YouTube para quem quiser assistir novamente. Eu abro os microfones, quem quer fazer alguma pergunta? E todas as informações estão também no site, né? Que é econusa.com.br. Esse não está no site, esse só está aí fora, então se vocês quiserem... E esse é meu, que já está autografado. E esse tem muito a mão de Roberto, tem muita mão de Franklin, que foram incansáveis em levar esse livro para frente, e meu agradecimento é eterno a vocês dois, viu? 90% de Franklin. Viu? Gente, eu sei que foi maravilhoso, não quero fazer perguntas, não. Olha aí, Franklin. Olá, me chamo Gleibson Fernandes. Sobre a conversa com os funcionários, seria algo do tipo 1 a 1, certo? Para a gente poder extrair ou entender o que o funcionário quer e aí sim começar a modificar baseado nas perguntas certas que eu vou fazer para poder traduzir isso, mas também a gente pode fazer algum evento fechado, óbvio, para que todos entendam a mentalidade da empresa. Seria... eu acredito que primeiro é o todo para depois ser 1 a 1, porque 1 a 1 é do líder. Você pode até contratar um consultor para fazer um 1 a 1 com a tua equipe, mas você vai ter um pouco mais de tempo que você vai pagar esse consultor. Então, se o líder entende, isso é uma coisa muito difícil para você, empresário que está me vendo. Toda vez que uma pessoa vai treinar teu time e fala, eu preciso treinar teu líder, você acha que ele está querendo levar dinheiro de você. Agora pensa o seguinte, se esse cara for embora, quanto tempo vai durar essa informação se ninguém reforçar ela? Eu preciso do líder para reforçar o que eu estou falando, porque senão não funciona. Eu já deixei de atender clientes porque eles não me deixaram treinar um líder. Sabe por quê? Porque para construir uma marca leva anos, para destruir é 1 segundo. Então eu não estou a fim de deixar minha marca ser destruída por uma pessoa que fale, contratei o Peter, mas não deu certo. E aí espalha essa notícia, né? Rápido, porque notícia ruim chega rápido, né? Não vai funcionar assim. A gente tem que... Mas eu trabalharia, tá? Voltando à tua história, tua pergunta. Eu trabalharia o todo. Se você ainda não tem uma história, crie uma história, apresente essa história, veja se essa história está alinhando, porque como é que você sabe que ele está alinhando? Você, de repente, pega teu funcionário contando uma história para um amigo dele, para um cliente, e sabe contar do jeito dele, não é o jeito que você contou para ele. Então, ele absorveu, ele abraçou tua história. Aí, a coisa está funcionando. Aí, você vai ver o DNA de cada um. Claro, você tem que saber... A melhor coisa que existe não é ter processos certos, é ter as pessoas certas no processo certo. Processo a gente sempre vai ter que ter, mas são as pessoas que fazem. Então, eu volto ao que a gente falou de Simon Sinek, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende pessoa, por favor, não abra um negócio. Né? Nem venda pipoca, porque você tem que vender de uma pessoa para outra. Faz alguma coisa que você conversa você. Eu tenho muito amigo de TI que, assim, eu levava o meu computador para ele resolver, ele ficava conversando com o computador, eu falava, olha, vocês precisam de um momento, eu vou dar uma volta, quando vocês se entenderem aqui, eu volto. São pessoas que gostam disso, são pessoas mais reclusas, mas você tem que saber que é um perfil de uma pessoa que não vai falar com o público. Conta para mim, se você vai contratar um garçom, desculpa fritar com a cabeça de vocês essa hora da manhã, mas se você vai fritar um garçom, contratar um garçom, não frite garçom, pelo amor de Deus. Qual é a primeira pergunta que você faz para ele? Alguém tem uma ideia? Experiência. Mais alguém? Servir as pessoas. E você gosta de servir as pessoas? É isso que você perguntaria? Aí você perguntaria qual a sua experiência, quantos anos de experiência? Em servir as pessoas. Quem mais? Mais alguém?
Você quer bugar a cabeça desta pessoa que vem esperando esse tipo de pergunta? Pergunta o seguinte: você gosta de dar festa em casa? Você vai ver a pessoa, você é capaz de você ouvir o mecanismo bugando dentro da cabeça dele, saindo fumaça. Se ele não gosta de dar festa em casa, ele não gosta de pessoa. Se ele não gosta de pessoa, não pode mexer com pessoa. Isso é usar a neurociência, inclusive, para fazer a tua seleção de funcionário. Você contrate caráter, treine habilidade. Isso não é o Peter Homan, isso é o Peter Schultz. E que é uma frase que está no RH da Disney, enorme, colocada. Uma das poucas frases que não é do Walt Disney, porque tudo é o Walt Disney lá para fazer branding, né? Para reforçar a marca. Mas ele coloca isso. Responde. Contrate caráteres, treine habilidades. E habilidade se treina, caráter não se muda. Aí você tem que falar comigo. Meu amigo, aí também você está querendo tudo de graça. Mais alguma pergunta? Ali. Se não tivermos mais perguntas, gente, eu vou estar aqui fora, tá? Com o meu livro, se vocês quiserem, eu autografo para vocês. Acredito que agora eu vou fazer a mediação de um painel, mas na sequência eu estou do lado de fora e a gente pode conversar um pouquinho mais, inclusive, tá? Agradeço a todos, espero que vocês tenham tido um bom começo de manhã. Mais uma coisa que eu não contei para vocês. De todos os painéis que vocês tiverem, só anota aquilo que faz sentido para você. Por quê? Porque depois você vai poder assistir no site da Econ outras vezes, outras e outras. Mas aí pega 3 perguntas, 3 coisas que foram maravilhosas. Elenca da mais fácil para a mais difícil. Começa pela mais fácil. E você vai ver que daqui a pouco você está pondo todos os princípios da Econ para acontecer. Porque o que acontece em eventos grandes com vários palestrantes é que você vai lembrar do último. O primeiro se esqueceu porque é muita informação. Então, se você anotou, elenca do mais fácil para o mais difícil. Se você não anotou, www.econusa.com.br. Todas as palestras estão lá. Repita até você tirar o proveito que você quer. Porque senão, esse tempo que você está aqui, a gente adora ter vocês aqui, mas a gente quer que vocês progridam, a gente quer que vocês vão para frente. Porque senão a gente está aqui também. Eu fui na Disney fazer com o Econ no ano que vem, para ver tudo isso. Foi legal, você usou? Não. Então o que você foi para a Disney? Para ver o Pateta e o Mickey. Para isso você vai sozinho, você não precisa da gente. Quando você vai, foca. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Usa, gente. Tá bom? Obrigado. Agradecer sua participação mais uma vez, né?